Continuando aqui, né? A gente estava falando então sobre o planejamento estratégico, que a gente deve partir de alguns elementos de analisar o chão, ou seja, onde a gente pisa, né? Que chão é esse, né? Nível de hierarquia, nível de complexidade de trabalho, nível de fatores de dependência ou independência do meu trabalho, como é que isso se movimenta, como é que isso se coloca em relação à minha instituição, aonde eu estou. E também o nível de governança, o nível de governabilidade do meu trabalho. Como é que eu consigo governar, como é que eu consigo controlar algumas situações, né? Eu tenho independência, não tenho? Isso é muito importante para a gente poder, inclusive, pensar nesse planejamento, pensar no planejamento enquanto amplo aspecto. Bom, o que eu queria dizer para vocês? Não existe planejamento sem a gente colocar no papel. Né? Um planejamento, claro que a nossa capacidade humana ela é teleológica, a gente consegue prever as coisas, anteceder no pensamento, na nossa razão, mas na gestão é muito importante que a gente coloque no papel, que a gente instrumentalize coisas no papel, que a gente consiga de alguma forma sistematizar situações, que a gente consiga sistematizar no papel projeções, que a gente consiga sistematizar no papel o que a gente, como é que a gente deseja trabalhar, né? Como é que a gente deseja, estou apontando aqui para vocês, por exemplo, é um planejamento, né, de circuito com algumas etapas de trabalho, tem um cronograma aqui, um documento qualquer aqui de um planejamento de uma ação de trabalho. Por quê? Planejar exige que a gente pense sobre a realidade, mas pensar sobre a realidade precisa ser registrado, precisa ser demarcado, inclusive por um compromisso político nosso. Né? As gestões precisam ocorrer não necessariamente somente quando um gestor sabe tudo sobre aquele serviço na cabeça. Né? As gestões precisam ocorrer, se a gente falta num trabalho, o trabalho precisa andar. Uma boa gestão, mesmo com o gestor ausente, ele tem a possibilidade, ou ele pode, o serviço consegue andar sem a presença dele, consegue andar sem a presença física desse gestor. Então, uma boa gestão precisa de organização e de sistematização disso, precisa de sistematizar isso num papel. Quando a gente está dizendo que o planejamento estratégico ele parte da realidade, a gente precisa construir caminhos de sistematizar, colocar isso nos papéis, escrever sobre isso nos papéis. Como é que a gente analisa as coisas, né? Então, isso é muito importante da gente analisar, da gente compreender essas determinações, né? O que eu queria dizer para vocês, né? Que todo plano, todo planejamento precisa constar em documento, senão ele se perde. Ele se perde na nossa cabeça, a gente esquece, se perde, os pactos se perdem. No papel, sistematizar é uma ferramenta importante, é algo muito legal da gente pensar, né? Da gente refletir. Quais são algumas diretrizes para a gente poder escrever sobre os planos, né? Concepção de estratégia, ou seja, que parta do problema central. Quando a gente está falando de planejamento estratégico, a gente está falando do real. O real tem muitos problemas. Se a gente for pensar todos de uma vez, a gente não consegue analisá-los. A gente não vai conseguir, de alguma forma, intervir em todos. Então, quais desses problemas são centrais onde eu trabalho, com o público que eu trabalho? Quais problemas eu vou eleger para poder enfrentar? Né? Que eu vou eleger para poder propor ações, para poder propor iniciativas, para poder propor intervenções técnicas. Né? Então, é sempre partir, a concepção estratégica está sempre ligada ao real e qual parte desse real, qual pedaço desse real. Depois que a gente analisa um problema, elege um problema para pensar e para poder intervir no campo do planejamento estratégico, é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre aquele problema. Ou seja, analise o contexto daquela situação. De onde vem, qual é as determinantes, o que faz com que aquele problema aconteça, por que isso ocorre, se é um problema de uma ordem econômica, cultural, quais são as incidências políticas, quais são as incidências de densidade, ou seja, ocorre com nível de frequência, com que tipo de frequência isso ocorre. Então, isso é muito importante para a gente pensar.
Pensar o problema, pensar a situação sobre esse problema, ou seja, pensar uma compreensão de situação ou um quadro situacional que versa sobre aquele problema. E uma última oportunidade para a gente poder aí pensar um pouquinho sobre isso é que a o planejamento estratégico, quase um mantra nosso aqui na disciplina, não se faz sozinho. Ele precisa incorporar os sujeitos, ele precisa incorporar os trabalhadores, os usuários, as opiniões alheias, que não só do gestor, não só de quem tem a caneta e assina o papel, mas de todo mundo que esteja envolvido no trabalho, até para garantir adesão, para garantir que as pessoas, que aquela gestão seja uma gestão participativa, para garantir que as pessoas possam opinar, para garantir uma condição coletiva em relação ao trabalho, tá? Então, veja, estou dizendo para vocês que o planejamento estratégico ele sempre parte do real, eleger os problemas. Que problemas são esses? Que situações, que contexto isso se movimenta, em que contexto ele se insere, e ele precisa ser participativo. Então ele parte do real, de uma problemática real, ele analisa situações, né, um contexto situacional desse real, e ele, sobretudo, deve envolver a participação dos sujeitos sociais, né, dos sujeitos trabalhadores, usuários, dos movimentos sociais, dos componentes que envolvem sobre aquela temática, até para ele ter sucesso. Então, esse é a primeira pista, é o primeiro ponto para a gente pensar em planejamento estratégico. E aí a gente vai, então, pensamos aqui duas camadas sobre planejamento estratégico. Uma camada que é uma camada que é real, que está relacionada ao real, né? Que o planejamento estratégico parte do real. Uma segunda camada que, antes de planejar o que a gente vai fazer com as questões do real, a gente precisa saber que chão a gente pisa, que contexto político e institucional eu estou. Eu tenho autonomia, eu não tenho autonomia, o nível de complexidade dos problemas que eu atendo é alto, médio, baixo, eu tenho independência para poder tomar frente e conseguir desenvolver ações, ou eu tenho uma baixa autonomia, ou uma relativa autonomia do meu trabalho, né? Esse é o primeiro ponto. Se a gente quer organizar uma casa, a gente tem que saber se essa casa, quantos cômodos tem essa casa, quanto tempo essa casa está suja, se essa casa tem muita bagunça, quem que mora nessa casa, quem que manda nessa casa, quais são os tipos de relações que existem dentro desse domicílio. Então, essa é uma segunda noção importante. E uma terceira noção importante é essa que eu disse agora há pouquinho para vocês. A gente precisa ter sempre uma concepção de estratégia, eleger um problema, pensar sobre esse problema de modo circunstancial, de modo a eleger, a entender o que está acontecendo com esse problema que nós elegemos, e uma outra dimensão que é uma dimensão participativa, uma dimensão de participar, precisa trazer os sujeitos para participar desse processo de planejamento, ok? Então veja, todo planejamento, né, estratégico, ele está cunhado, ele está relacionado com 4 elementos, né? Um é explicativo, ele precisa explicar os problemas da realidade, ou seja, para fazer uma boa estratégia eu preciso saber que realidade é essa, que realidade eu devo ou eu consigo intervir sobre ela. Uma segunda é uma normativa, normativo no sentido de eleger quais são os caminhos, as normas, como é que eu vou enfrentar essa realidade. Um terceiro é estratégico, ou seja, que ação que eu vou tomar, que recursos que eu vou utilizar, quem são os meus agentes, quem é que vai ajudar a gente a colocar o bloco na rua e fazer com que as coisas aconteçam. E um terceiro é operacional, ou seja, que é mesmo a ação, né? As ações desenvolvidas no campo da gestão para poder atuar sobre ela, para poder atuar sobre o contexto a qual estamos trabalhando. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de destacar com vocês, né? O momento explicativo, ele versa sobre explicar, ele tem que explicar sobre a realidade. Eu elegi um problema, elegi, por exemplo, a questão da saúde. Quais são os problemas hoje relacionados à saúde? Se a gente estava falando em pandemia, né? Nos últimos exemplos da disciplina. Veja, a gente sabe que o país é um país desigual, é um país que não oferta, embora a gente tenha uma carta constitucional e uma lei de saúde que seja universal, nem todo mundo tem acesso à saúde, nem todo mundo tem acesso aos benefícios de saúde, né? E isso parte já para um momento quase que explicativo, né? Sobre a noção
de saúde no país, né? A situação da pandemia, a gente sabe que a gente não conhece totalmente esse vírus, os médicos, os cientistas estão conhecendo, né? E que, portanto, a gente sabe que a gente tem que se proteger, não pode levar as mãos contaminadas, né, diretamente à boca, ao nariz, porque isso pode nos levar a contrair o vírus. Então, o uso de máscaras é recomendado, a lavagem das mãos, o uso de álcool em gel, enfim, diversas coisas, né? Portanto, veja, eu estou explicando sobre uma determinante. Se a gente quer enfrentar ou acabar com ou minimizar os impactos do coronavírus no país, precisa fazer um marco explicativo ou um quadro situacional sobre isso. De onde vem o vírus? Que vírus é esse? Como é que está o nosso sistema de saúde? O que falta nesse sistema de saúde? O que é urgente? O que é necessário dentro desse sistema de saúde para poder atuar sobre ele? Ou seja, estou tentando, todo o planejamento estratégico, ele precisa trazer, ele precisa movimentar-se a partir de um locus, a partir de um lugar, né, específico do problema que ele precisa explicar. Ele precisa explicar. Né? Então, o planejamento estratégico e todo o planejamento precisa do domínio do gestor sobre aquilo. E como é que a gente domina? Conversando com os outros, estudando sobre a realidade a qual a gente atua. Então, o momento explicativo é justamente isso. É priorizar os problemas e elucidá-los, tentar explicar sobre eles. Que problemas gerais incidem sobre ele, que problemas nós vamos priorizar, como é que eu descrevo esses problemas? Né? A questão de saúde, como é que eu descrevo a situação hoje da pandemia no país? Né? Quem que atinge? Atinge idosos, atinge crianças, atinge todo mundo, mas quem que está morrendo mais? Que faixas etárias são essas? Descrever o problema é muito importante para o planejamento estratégico, porque é isso que vai garantir com que o gestor saiba sobre o que está acontecendo, as determinantes desse problema para poder impulsionar uma intervenção, impulsionar uma oportunidade de intervenção, uma oportunidade de enfrentamento desses problemas, né? E a definição, então, de onde estão os problemas críticos. A gente já viu, por exemplo, que os problemas críticos no país em relação à saúde é leitos de UTI. Então, os hospitais precisam, os departamentos de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal precisam investir em respiradores, em leitos de UTI, em médicos para poder suprir isso, profissionais de enfermagem, auxiliares, estrutura física para esse problema. Então, descrever os problemas nos ajuda a saber onde estão os gargalos, os nós, para poder intervir sobre eles. Bom, já deu 12 minutos e pouquinho, vou